também não nos alongamos muito, de maneira que, mais uma vez, agradecemos a Deus também pela vida do seu José Antônio, né? Graças a Deus que sempre, de bom grado, ele nos recebe aqui em sua casa. Também somos gratos a Deus pela vida também do nosso vizinho ali, que foi pouco tempo, né? Mas não deixa de ser, porque era vizinho de uma casa só e depois era dele, nosso amigo Pernambuco ali. Mas não estamos tão longe assim, né? Que dali para cá é 6 quilômetros, graças a Deus. Que também de bom grado sempre vem, participa. Somos agradecidos, irmãos, pelo que nós já temos escutado nesta noite, né? E nós queremos refletir, irmãos, em algumas passagens bíblicas, né? E acredito que não é desconhecidas. Queremos começar lendo. Vou fazer que nem irmão Marival, quebrar um pouco aqui a liturgia do negócio. Glória a Jesus. Fica melhor para a gente manusear. 15 da carta aos Coríntios. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 15. Glória a Deus. O versículo de número 3 nos diz as Sagradas Escrituras. Glória a Deus. O seguinte. Glória a Deus. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. É uma mensagem simples, objetiva, né, irmãos? Sem complicações, sem, como podemos dizer, de uma forma nordestina, sem arrudeio. Né? O apóstolo Paulo, ele escrevendo, ele é simples e diz: olha, queridos, primeiramente vos entreguei o que também recebi. Glória seja dado o nome do Senhor. Uma outra versão diz assim: eu lhes transmiti, né, desde o início o que me foi dito, isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, tal como as Escrituras disseram que ele morreria. E o versículo 4, e que foi sepultado, e que 3 dias depois disso levantou-se do túmulo, tal como os profetas tinham predito. Podemos dizer, queridos, que a síntese da doutrina cristã salvífica, ou que salva, é isso. Podemos dizer, tal como Paulo, porque nós também recebemos dessa forma, que somos pecadores todos, e por causa desse pecado, o destino seria a condenação eterna. Seria, se Jesus não vem. Mas Jesus veio. E na vinda de Jesus, conforme está escrito, é que está a nossa salvação. Do contrário, para que Jesus teria vindo? Não? Mas olha como diz a Escritura: eu, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados.
Queridos, a morte de Jesus tem um significado muito grande, a ponto de interferir na história. Existe, historicamente, verdade, muitos homens que fizeram coisas e que são merecedores de seus nomes serem aí, terem, como se diz, lugar de honra na história. Muitos deles. Eu não estou falando nem da área religiosa, grandes governantes a nível de Brasil, o JK, criador de Brasília, juntamente com o que morreu há pouco tempo, um grande projetista. Antes do engenheiro tem o engenheiro que executa a obra, o arquiteto Oscar Niemeyer. São homens que deixaram a sua marca no Brasil e fora dele. E de lá para cá, do mundo para cá, homens dos Estados Unidos, como Abraham Lincoln, como outros lá, aquele outro presidente que foi assassinado em via pública, são homens que deixaram a sua marca na história. Mas Jesus, além de ter deixado a sua marca na história, os escritos depois de Jesus são diferentes. A história mesmo diz AC ou DC. O irmão Joescle, por favor, meu querido, você poderia... Senta ali, que eu estou vendo que o seu está querendo observar e você está... Segundo a pedagogia, parece que não se devia colocar mais assim, não é isso? Você está num círculo, fica para próximo. Obrigado. Queridos, como estávamos falando, os escritos históricos, eles escrevem AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, tal fato. Mas não é só isso. Isso já é um marco que ninguém pode negar. Nasceram grandes, agora falando de homens religiosos, grandes homens que aí tem, como Maomé, como Buda, mundialmente conhecido. Estou falando de homens que criaram religiões. O Buda criou o budismo, o Maomé, o islamismo, é o profeta do islamismo. Estou falando aqui de contexto histórico. São homens que têm a sua importância, sem sombra de dúvida. Abraão, nos Hebreus, é o pai daquela geração. Juntamente com seu filho Isaac e Jacó, está em a sua marca na história. E tantos outros. O meu avô, para mim, é um referencial. O seu pai, com certeza, é um referencial para você. São homens grandes que deixaram a sua marca. Glória a Jesus. Mas Jesus é Jesus, irmãos. Jesus é por excelência. Ele é o Salvador de toda a humanidade desgraçada no pecado, desgraçada no pecado. Porque Jesus é a graça de Deus. Então quem não tem, tem. Quem não tem graça, está em desgraça. Não estou aqui pejorativando, é a realidade. Glória a Jesus. E como os irmãos disseram, e é por isso que aqui estamos, para compartilhar com os nossos conterrâneos essa verdade. Que verdade, irmãos? Pura, simples, direta. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí podemos pegar carona, como diz o pastor Severino. O irmão Marival fez a leitura oficial e já falou nela. Ele disse na casa de Zaqueu, um homem odiado pelos seus vizinhos e contemporâneos. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa daquele homem, olha o que diz a Escritura. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E a história narrada pelo evangelista Lucas, conforme o nosso irmão Marival leu, já lendo os versículos 10 e 11, anteriormente, olha a história como se deu. E tendo Jesus entrado em Jericó, a cidade onde, o local, assim, há quem diga que Jericó não era uma cidade, enfim, bom.
E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus ia passando por ali. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e era rico. Esse termo publicano é um termo pejorativo para a época. Publicano era uma pessoa que era odiada independente da religião, porque se dava o seguinte: quando Jesus veio, o mundo estava sob o domínio do Império Romano. Todo o mundo, Roma dominava todo o mundo conhecido. História. Inclusive Israel, o povo onde Jesus nasceu. Povo de Deus, descendente de Abraão e etc. Os judeus, também chamados hebreus, hoje são mais chamados, conhecidos como israelitas, e hoje Israel. Jesus nasce ali. Israel estava submisso a Roma. E como todas as demais, porque Império Romano, ou os impérios anteriores a ele, eram ganhados na força da guerra, na ponta da espada, e já na pólvora com o canhão, etc. Ou seja, eles chegavam numa cidade e, independente do que tivesse ali, o exército vencia, submetia quem brigava, morria. E os que escapavam tinham que se subjugar ao que Roma dizia: vocês têm que pagar imposto a mim. E aí quem gosta de estar subjugado? Ninguém. Ninguém venha dizer que gosta e que não gosta. É da natureza humana ser livre. Ele pode até ficar por uma circunstância, mas não fica satisfeito. E Roma escravizava, cativava, era todo mundo em cativeiro. E Roma elegia pessoas dentro de cada país, de cada cidade, para cobrar os impostos, para levar para lá. O Zaqueu não era só um cobrador, ele era o chefe. Por isso ele era odiado. Porque ele era tido, como a gente diz hoje, esses ladrões que aí estão só sugam os impostos e as estradas tudo esburacadas, por exemplo. A saúde você vai atrás, às vezes, de uma, na linguagem bem do meu avô, de uma cibalene e às vezes não encontra. Ou, digamos hoje, de uma dipirona, às vezes. Estou falando absurdo, é real. Alguém que tem direito a um captopril controlado, às vezes chega lá, não tem. Trabalho na Secretaria de Obras e sei que todo dia chega gente. A minha lâmpada está queimada, vocês estão de parabéns aqui. É cobrada na fonte quando a gente paga o papel e muitas vezes a lâmpada está apagada. Essa é a realidade que vivemos. Só que comparado à situação daquele povo que vivia sob Roma, era mais pesado. E aí o Zaqueu, que era como pegasse aqui, seu José Antônio, o prefeito, botasse uma lei aqui que tinha que arrecadar X em dinheiro aqui e elegesse ele para ser o coletor. Todo mundo aqui olhar para ele e troncho. Era assim, era essa a posição de Zaqueu. Porque Zaqueu, como um morador dali, ele arrecadava o imposto e todo mundo sabia para entregar para Roma. O povo fazia aquilo subjugado. Aí o que é que acontece? Ele é, como diz assim, o publicano está dizendo aquilo ali é um imoral, aquele camarada ali é um traste. Aí o que é que diz a narrativa sagrada? E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. Imagina a visão das pessoas em relação a ele. É o que a gente tem hoje. Político que realmente corrupto, e não estou falando nada exagero, que é o que está aí. E a gente elege uma pessoa até da nossa, já está dizendo, vai roubar também. A linguagem é essa. Eu estou tentando contextualizar, tentando trazer o texto antigo para nós hoje. Essa era a situação de Zaqueu. Mas diz o versículo 3, esse homem, visto pelos de fora nessa situação, e era uma realidade que ele vivia também, o versículo 3 diz, e procurava ver quem era Jesus.
Ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Porque por onde Jesus passava, grande multidão, né? Imagina um político que quando ele estava no auge, hoje eu não sei se tem político no auge ainda, mas eu já vi político no auge que quando ele chegava numa cidade, parecia mais uma procissão das antigas. Hoje eu não sei se ainda vai ter, mas tem, porque o povo gosta disso. Essa é a verdade. Então, querido, mas onde Jesus ia, o negócio era diferente, porque ali havia curas, havia até ressurreição de mortos. E o povo ia se beneficiar, e você sabe quando alguém é famoso, não precisa também necessariamente ser político. Se é um bom cantor, você atrai multidões. Se é um bom jogador, Neymar. Neymar só porque pulou de um time para o outro. Lá no outro lado do mundo, os brasileiros aqui só falta morrer. Alguns. É a realidade da vida. Fazer o quê? Imagina Jesus andando numa cidade. A essa altura, com a fama que ele já tinha, a Bíblia diz, e a fama de Jesus corria. Ele entrando em Jericó, irmão, Zaqueu quis vê-lo, não conseguia, talvez mais baixo que Marival. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Não diz que era totalmente um anão, era um homem pequeno. Não dava para ver Jesus. Mas Jesus ia passando por um caminho e ele sabia, lá na frente tinha uma árvore. É aquela coisa, eu não conheço aqui, mas vocês conhecem. Lá naquele caminho tem árvore e tal. Zaqueu corre, sobe e fica lá. Querido, o texto sagrado diz que procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque ele era um homem pequeno, e correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Então eu creio que esse galho onde Zaqueu estava, dava no meio do caminho onde Jesus passava. Ele ficou lá em cima. O texto apenas diz que Zaqueu queria ver Jesus, visualizar Jesus. Só isso. Ato seguinte diz a palavra. E quando Jesus chegou naquele lugar, aí Jesus olha para cima e vê a ação, vê aquele pequeno homem ateprado num galho de árvore. Não é isso? Estamos acompanhando o texto, capítulo 19, verso 5. E quando Jesus, 19 de Lucas, né? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa. Desça depressa. Glória a Jesus. Porque hoje me convém pousar na sua casa. Queridos, no mínimo Jesus tinha ele e mais 12 homens, os 12 apóstolos. Jesus ele pousou em algumas casas, tinha umas casas que ele ia com frequência, tipo a casa de Lázaro e de sua irmã Marta e Maria. E nesse dia Jesus, que sabia, que conhecia as coisas, Zaqueu estava com aquela vontade de ver Jesus. E Jesus que conhece além daquilo que eu consigo ver, eu estou vendo vocês estão me vendo, eu não tenho a menor noção do que está passando na cabeça de vocês, e de lá para cá vocês não sabem o que passa na minha também. Mas Jesus sabia e sabe. E quando ele chega debaixo da árvore, Jesus que olha para cima e diz: Zaqueu, desça, porque eu vou para a sua casa. Diz o versículo 6, e apressando-se, desceu e recebeu. A versão que eu estou lendo diz o gostoso, ou seja, essa expressão recebeu gostoso quer dizer, ele recebeu Jesus cheio de alegria. Querido, imagina, você queria só ver. Aí Jesus disse: eu vou para lá. Eu vou para a sua casa. Era Jesus, o Salvador, indo para a casa de um pecador. Nada mais justo, correto? Primeiro versículo que lemos. O que entreguei, primeiramente vos entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Logo ele é o nosso Salvador, óbvio. Foi o que o anjo disse a José. Capítulo 1 de Mateus. José, não tenha medo de receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado foi traição. Não foi motivo de traição, ou efeito de uma traição. Mas claro, José não sabia. E seu camarada é noivo com uma mulher,
com uma moça e sabe que não teve relações com ela, e essa mulher, antes dele estar com ela, junto, sem ter relação, ela é engravida, o que é que você sente normalmente? Fui traído, não tem sentimento. Mas aí o anjo veio quando ele estava dormindo e disse: não tenha medo, porque o que nela está gerado, tem uma criança lá de verdade, mas porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela vai dar à luz a esse menino, sim. E você vai colocar o nome, porque naqueles dias lá em Israel, é uma questão cultural, hoje provavelmente ainda seja do mesmo jeito, quem tem que colocar o nome do filho é o pai. Por isso que o anjo disse: e você vai chamá-lo de Jesus, que quer dizer Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí esse homem nascido agora, aquele menino que nasceu, cresceu e agora, nascido no exercício do seu ministério, vai passando em Jericó e tem um pecador desgraçado e odiado por todo mundo em Jericó, chamado Zaqueu. Aí Jesus vai exercer a sua função. Eu vou para sua casa. Ah, meu irmão, como muita gente não gostou daquilo. Que é isso, irmão? Vamos ler o verso agora, o verso 8. Ou melhor... E apressando, diz o verso 6, e apressando-se Zaqueu, desceu e recebeu Jesus gostoso. Aí diz o verso 7, e vendo todos isto, eu disse que muita gente, na verdade, olha o que é que o texto diz, e vendo todos isto, murmuravam. Esse é o ser humano, irmãos, ou esse é o homem. Olha o negócio, Jesus veio para salvar, correto. Zaqueu é um pecador, sim. Nada mais justo que Jesus salvar Zaqueu. Mas os pares de Zaqueu, ou seja, nós que estávamos ali, porque ali estava a humanidade também, não gostou não. Não é paradoxal, ou seja, não é contraditório. Mas isso se repete ainda hoje. O hino que a irmã cantou diz: essa mesma história volta a repetir-se, por incrível que pareça, é do mesmo jeito ainda hoje. Ó, e vendo todos, o texto diz que todos vendo a essa atitude, isso tem uma coisa na língua chamada hipérbole, irmão Joés, que é um exagero linguístico, né? Isso é uma hipérbole, é verdade, que não foi 100%, mas o escritor coloca aqui, que todos vendo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha, as pessoas disseram: como é que pode ele entrar na casa de um homem pecador? Como que ali tivesse um justo. Porque a Bíblia vai dizer que não há nenhum. Mas o povo se escandalizava e não aceitava, porque Jesus escolheu para escolher exatamente a casa desse desmantelo, desse desgraçado que cobra imposto da gente. Lembra do contexto que Zaqueu vivia? Vai para casa desse infeliz? Era o que o povo estava dizendo, irmão. Murmuravam, reclamaram, não aceitaram. Olha como o ser humano é tão complicado, ele não aceita a ação do Deus, porque Jesus é Deus, ele não aceita. O ser humano é tão tremendo que ele não aceita as atitudes do próprio Deus. Não concorda com as coisas que Deus faz, porque reclamar de Jesus entrar na casa de Zaqueu é não concordar com o que Jesus veio fazer, que é salvar. Simples assim. Vendo as pessoas isto, murmuravam, porque Jesus entrara, mas o povo se queixava. Ele foi se hospedar bem com um pecador tão conhecido. E falava isso baixo, porque murmurar tá falando baixinho assim, no ouvido. Ué, é que pode, é porque é santo. É porque diz que é um profeta que vinha para o mundo, aí vai para a casa dos pecadores. Teve uma hora num discurso que Jesus disse: ó geração incrédula, veio João Batista não comendo e nem bebendo, vocês reclamaram. Agora veio o Filho do Homem comendo e bebendo e vocês dizem: eis aí um comilão. Quem já leu isso na Bíblia? Está lá nos Evangelhos. Jesus está dizendo: é difícil, porque João veio sem comer e sem beber e vocês diziam: tem demônio.
Porque o alimento de João era mel silvestre e gafanhoto. Quem já leu isso? Lá no Evangelho. Aí o povo dizia, ele tem demônio, só come besouro e mel. Aí Jesus disse, aí agora veio o Filho do Homem comendo e bebendo, aí vocês dizem, eis aí um comilão. Diziam com Jesus. Aí o que é que disse mais gente, irmão? Imagina aí. É uns abestalhados, no mínimo. Estou falando aqui por baixo. Queridos. O povo reclamou, está aqui a Escritura dizendo, e vendo todos isto murmuravam. Vai entrar na casa de Zaqueu? Não tinha outra casa, não tinha casa de compadre fulano ali, ó, de Beltrano, né? Meu primo, a minha. Porque com o ser humano é assim, era para ter ido para minha casa. Não para a casa de Zé Antônio. Irmão, o ser humano é isso. Mas vamos. E levantando-se Zaqueu, diz o versículo 8, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E é bom notar que anteriormente Jesus não pede nada. Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tiver defraudado alguém, eu tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aí diz o verso 9, e disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa. Porque também, disse Jesus, este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso coaduna, ou seja, isso concorda com o primeiro versículo que lemos lá de Coríntios, 1 Coríntios 15, 3. Porque eu entreguei, dizia o ensinador Paulo, eu repassei para vocês, eu entreguei a vocês o que primeiramente eu recebi, o quê? Que Cristo morreu por nossos pecados. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Mas não tem outra coisa, nós não temos outra coisa a falar a não ser a palavra. Que Jesus morreu por nós, irmãos. Segundo a própria Escritura. É simples, o Evangelho é isso. Está escrito. Ele derramou até a última gota de sangue por nós. Para fazer sabe o que, irmãos? Olha, qual é o poder do sangue de Jesus? Segundo a própria Escritura, se nós abrirmos no capítulo 1 da primeira carta de João, já próximo ao Apocalipse, nós vamos encontrar o seguinte, que esta é a mensagem que dele ouvimos, né, diz o verso 5, diz aqui, ó. Primeira carta de João 1,5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Isso é um escrito apostólico do apóstolo João. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com eles e com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual é o problema do ser humano em relação ao seu Criador? O pecado. E qual é o remédio para essa doença denominada pecado? O sangue de Jesus. Aqui diz que purifica. Então, crendo na Escritura é o seguinte: sou um pecador? Sim. Cheio de pecado? Sim. Mas a partir do momento que nós cremos que isso é verdade, o sangue de Jesus me deixa limpo. É o que está escrito. E eu me lembro que Jesus disse uma vez, quem crê em mim, quem crê nele, como diz a Escritura. Então a Escritura diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Filho de Deus nos purifica. Então, querido, algo que está imundo é purificado, ele está limpo.
A gente vai passar o final de semana, sai na sexta-feira de casa, quando a mulher abre a porta, diz, ô casa imunda, né? É uma poeira, um negócio. Ela pega a vassoura, pronto, agora tá limpo. Queridos, a desobediência do primeiro pai, do primeiro homem, do pai de todos nós, segundo a Bíblia, porque há quem diz que a gente é descendente de macaco. Eu não creio nisso não, viu? Eu prefiro crer no que a Bíblia diz, que nós somos filhos de Adão, do primeiro homem. Então, por causa da desobediência dele, a morte e o pecado contaminou todos nós, certo? Mas a Escritura também diz que a obediência do último Adão, é assim chamado Jesus, a obediência de Jesus nos torna justos. Nos justifica. Glória a Jesus. E o que eu faço para receber isso? É crer. E agora vem o textuário da Bíblia. Porque Deus amou o mundo, João 3,16, de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Existe muita coisa, muita doutrina, muito sofisma, sei lá, não sei nem como é que eu posso colocar aqui, muitas coisas que está se colocando, mas a Bíblia é simples. Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. E unigênito não se trata só de único. Unigênito que a gente aprende que unigênito é da mesma essência do Pai. Jesus disse certa vez, eu e o Pai somos a mesma coisa. Tô assim, eu e o Pai somos um. Então a Bíblia diz, Jesus falou, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, isto é, não morra, mas tenha vida eterna. Qual é o requisito? A exigência de Deus, eu creio nisso. A pergunta é, eu creio? Aí na sequência, o verso 17 de João 3, 16, 17, ele diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Zaqueu, um exemplo. O outro irmão me antecedeu, ele falou do ladrão que estava morto, sendo morto na mesma hora que Jesus. Um foi salvo porque creu, o outro não creu, o outro menosprezou. É isso que diz lá o relato sagrado. E o outro não falou muito, irmãos. Se a gente ler com cuidado, a gente vai ver que no começo da crucificação, os dois zombavam de Jesus, os dois. Mas daí a um pouco, um deles, eu não sei se da direita ou da esquerda, a Bíblia também não diz. A Bíblia diz que depois o outro disse, ei, nem na hora da morte você teme a Deus, nós estamos na mesma condenação de morte. Só que ele faz uma confissão, irmãos, ele diz, nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, ou seja, o que nós praticamos, nós merecemos, mas ele não fez mal nenhum. Aí ele dirige a voz a Jesus, ele só faz dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino. E a resposta eu creio que todos vocês sabem. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha o que Paulo disse. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E até nos últimos momentos de vida ele deu prova disso. Então se eu crer nessa verdade, irmão, eu também sou salvo. Ou então a Bíblia não vale nada. E eu sei que ela vale. E esses exemplos que a gente sempre cita é para que nós creia. O apóstolo João diz outra hipérbole, ou seja, um exagero linguístico de escritura. Se fosse registrar tudo que Jesus fez, ele diz, cuide que o mundo não conteriam os livros. Aí ele diz, mas estas coisas que estão escritas é o suficiente para nós crermos nele e crendo tenhamos vida eterna. Glória a Deus. Meu querido, esta é a palavra de Deus. É assim que está escrito. Quero concluir com um exemplo de salvação que Jesus veio fazer isso. E é uma história que todos aqui sabem, eu acredito. No capítulo 8 de João conta a história da mulher adúltera que foi apanhada no próprio ato. Pegam aquela mulher de propósito, não queriam cumprir lei de nada. O texto é muito claro.
que a lei dizia e diz, está escrito que quando um homem e uma mulher forem apanhados no ato de adultério, os dois são apedrejados e não precisa perguntar a ninguém. Pega e taca lá a pedra. Isso em Israel, porque no Brasil isso não funciona assim. Mas em Israel é desse jeito, segundo a lei. Pegou os dois, mata os dois, sem problema nenhum. Não precisa perguntar a ninguém, ao sacerdote. Pegou os dois, mata os dois em público. E estão fazendo o que está na lei. Aquela turma que levou a mulher de propósito, desprezando o homem, e eu até digo que às vezes eu não sei, é um pensamento, talvez até o homem tivesse no meio, eles de combinado, mas também talvez o homem tivesse ficado deixado para trás. Eles pegam a mulher, só a mulher, e levam diante de Jesus, porque também na cultura da época, a mulher naqueles dias, lá naquela região, era um caso sério. Levam a mulher diante de Jesus, como todo mundo aqui, eu creio, já ouviu essa história. 8 de João. E dizem: mestre, escribas e fariseus, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Verdade. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Aí eles vão e dizem: tu, pois, o que é que tu diz? Não queriam apedrejar, nem queriam cumprir a lei. Aí no verso seguinte diz: tentando, estavam experimentando Jesus. Olha lá como a gente diz aqui, a sinuca de bico. Se Jesus dissesse: pode apedrejar, diz: tu errou, acabou de errar. Porque não é para matar só ela, é para matar ela e o homem. Se Jesus dissesse: apedreja, a lei não manda. Aí eles iam acusar: ele está infringindo a lei, porque a lei manda matar os dois. Quando eles chegaram, irmãos, o que, é que a Bíblia diz? Que Jesus se abaixou e ficou escrevendo. Não é isso que diz o texto? Deixa eu olhar. Ficou escrevendo assim. E ele lá: mestre, a mulher foi apanhada adulterando e a lei manda matar. O que é que o senhor diz? E Jesus escrevendo. E a Bíblia diz que como eles estavam insistindo muito, aí Jesus se levanta e diz. Nem disse que apedreje, nem disse que não apedreje, no sentido do que ele queria. Ele diz a célebre frase: aquele que dentre vocês tiver sem pecado, pode atirar pedra. E volta a escrever. Se abaixa e volta a escrever. A narrativa sagrada diz que aí o mais velho começou a pensar. Ele disse: quem não tiver pecado, ou seja, quem esteja sem pecado, não é isso? Aí disse que, constrangido pela consciência, o mais velho disse: eu tenho pecado. Sai. O outro pensou também, ele disse que quem tiver sem pecado começa a tirar pedra. Eu não tenho condições. Mesmo que eu não tenha adulterado, mas eu fiz aquilo ali. Não tenho condição. Segundo. Terceiro. E tantos quantos tinham ali. Foi embora todos. Jesus não acusou a lei, Jesus não mandou que não. Jesus disse que quem não tiver pecado, sai, pode tirar. Queridos, diz o texto que quando saiu todos, aí Jesus também terminou o que estava fazendo, se levanta, olha e não vê ninguém, a não ser só a mulher que estava no meio. E ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: ninguém, Senhor. Mas ela estava lá. E aí, queridos, lembra que nós lemos, Paulo disse: eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Isto é, Jesus morreu para nos salvar. E a mulher lá, irmãos: mulher, ninguém te condenou? Ninguém. Aí Jesus disse: nem eu também te condeno. Vá em paz, não peques mais. Querido, isso me diz que eu tenho chance também, que você tem chance, que nós temos. Se ele salvou Zaqueu, se ele salvou o homem da cruz, se ele salvou a mulher adulta, ele salvou tantos quantos exemplos na Bíblia.
Eu sou um deles. Você é um deles. Nós somos um deles. E é isso que a gente prega, queridos. Que Jesus salva. E só Jesus salva. Que Deus nos abençoe. Seu Antônio, somos gratos pela oportunidade. É claro que aí Jesus disse que quem o confessar diante dos homens, fizer uma confissão pública a ele, aí Paulo diz também que se com a tua boca, não é isso? Confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Olha o que Jesus requer de nós. Querido, olha o que ele fez. Ele foi morto publicamente, exposto ao vitupério da cruz. Aí ele diz, eu dou essa vida a você se você disser diante de todo mundo que crê em mim. Aleluia. Traduzindo isso. Confessar publicamente. Ele diz, Mateus 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confesso diante de meu Pai. Mas o que me negar e de minhas palavras também se envergonhar, eu me envergonharei diante de meu Pai. É só isso que ele quer. Amém. Que Deus nos abençoe. Espero que tenhamos entendido a reflexão da palavra. Não só a minha, os irmãos que nos antecederam também. Vamos ficar de pé e agradecemos a Deus por essa oportunidade. Convidamos o irmão Walter, ele começou, vai terminar, né? Orando. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, irmãos. Eu saí de casa, me alimentei,